Mas era bacana lá, em volta do Brua, lá era tudo campo, macega, essas coisas. Não tinha. O que tem lá hoje, lá do lado de cá, é tudo nós que foi mesmo. Da segunda água pra cá, né? Que é do que pertence pro Horto. O que mais chamou minha atenção foi já o mato, que a gente via assim, coisas bonitas. O mato, que tinha tudo floresta, né? Lá dentro, professor, lá tem tudo. Lá tem hoje assim, a onça lá, viado, tanta coisa, tatu, né? Ali, os bichos ali que a gente via sempre era lobo, tatu, ema. Ali tinha bastante barbatimão, canaflista. É tudo caído, é tudo campo, cerrado, né? Bom, o cerrado é um tipo de ambiente no Brasil bastante importante que originalmente, né, antes da chegada dos europeus aqui no Brasil, originariamente o cerrado cobria de 20% a quase 25% do território brasileiro. Atualmente, né, agora no século XXI, a gente tem apenas 20% do cerrado que sobrou mais ou menos preservado. Particularmente no nosso estado de São Paulo, o cerrado cobria originariamente 14% do estado de São Paulo. Hoje em dia, a situação é muito crítica. A gente só tem 0,85% de cerrados que sobraram no estado de São Paulo. E, nesse sentido, as unidades de conservação são muito importantes, dentre as quais, uma das mais importantes, que mantém ainda remanescentes em bom estado de cerrado em São Paulo, está a Estação Ecológica de Tirapina. Bom, em Tirapina nós temos duas unidades de conservação. Uma unidade de uso sustentável, que é a Estação Experimental de Tirapina. O que é uma unidade de uso sustentável? É uma unidade que você pode executar a exploração de recursos naturais, desde que isso não leve à exaustão esse recurso. Vizinha, nós temos a Estação Ecológica de Tirapina, que aí já é uma unidade de uso mais restrito, que é a chamada unidade de proteção integral. Então, o objetivo de uma estação ecológica é a proteção dos recursos naturais, e o uso que se pode dar a uma área como essa é apenas a pesquisa e a educação. Então, nós temos uma unidade onde você pode extrair recursos, fazer uso direto dos recursos, e uma unidade de uso indireto. A Estação Ecológica de Tirapina, hoje, tem se mostrado uma importante unidade de conservação para fins de pesquisa. Então ela é uma unidade de proteção integral, quer dizer, você não pode dar uso naquela área, a não ser pesquisa e educação. Então hoje a área de pesquisa tem sido bem desenvolvida na região.
que significa isso? Significa que tem estudos importantes de fauna e flora, de vegetação, de animais que ocorrem, estudos de ecologia desses animais, a importância deles para a cadeia como um todo. São unidades com históricos diferentes. Então, a estação experimental surgiu na década de 50, no momento em que a indústria de papel e celulose do estado de São Paulo necessitava de uma espécie que servisse à indústria de papel e celulose, uma espécie exótica que pudesse ser usada, cujo crescimento fosse rápido, né, a reposição rápida, porque até então a indústria usava a araucária, mas ela estava sendo levada à extinção no estado. Então era preciso encontrar uma espécie que substituísse a araucária para a indústria. E nesse momento o Instituto Florestal, que até então era chamado Serviço Florestal, teve um papel importante na pesquisa e na experimentação na introdução do pinus no estado. O governo daquela época fomentou uma política de pesquisa e experimentação com o pinus. Lá eu fazia de tudo, toda espécie de serviço lá eu fazia. Fazia assim, plantava pinos, fazia roçada, a gente fazia todos os tipos de serviço. Já era plantação de pinos. Tinha uma parte que já era pinos e outra parte era campo, cerrado. Planta de pina, então coviava, para ver a veio da outra parte de riscar o riscador, depois plantava nas covas, né? Vinha gente de fora também, vinha a turma de fora, que estava fazendo a sua não tomava conta. Então vinha a turma de fora plantar, depois acabava pronto, então a turma ia embora. Só vinha da onde, senhor? Vinha de Brota, vinha de São Carlos, né, compadre? Era foice, machado, enxadão, era isso aí que tinha. Agora depois entrou o extrator, aí o extrator então fazia as faixas, né? Que primeiro que eu entrei na fazendinha, então em volta da fazendinha ali, então, eu ia com a turma, acerava cedo e queimava de tarde. Aquele tempo era meio puxadinho lá, viu? Foi quase o começo da formação do horto, né? Foi a formação do horto, né? Foi mesmo tudo aquilo ali. Na década de 80, com o movimento ambientalista já muito mais forte, já um outro momento político, um outro momento histórico, o estado de São Paulo criou as estações ecológicas vizinhas a várias estações experimentais do interior, que eram áreas que não tinham sido ocupadas ainda com a introdução de pinos ou eucaliptos. Eram áreas conservadas com vegetação nativa e que foram, nesse momento, se sentiu a necessidade de guardá-las sob uma legislação mais forte que pudesse melhor protegê-las. Assim surgiram várias estações ecológicas, como a Estação Ecológica de Mogi Guaçu, em Assis, em outras cidades do interior e a de Tirapina também. Na estação de Tirapina, a gente tem basicamente os campos sujos, assim chamados, por quê? Os campos limpos, eles, como o nome diz, eles não têm vegetação, muita vegetação arbustiva, ou arbustos ou árvores, só tem capim e vegetação herbácea, então é campo aberto. O campo sujo, como o nome diz, ele é sujo, entre aspas, por arbustos, alguns arbustos. E em Tirapina, esse campo limpo e campo sujo são duas formações muito importantes que alcançam ao redor, eu não tenho os números precisos, mas ao redor de 40% da área da estação de Tirapina. Lógico que também a estação de Tirapina também tem o campo cerrado, que seria um tipo de vegetação com alguns arbustos, mas já tem algumas árvores espalhadas, e o cerrado em si, né, que seria uma vegetação com mais árvores, né, alguns arbustos, mais árvores, e aí a visibilidade já não é tão boa como no campo limpo, onde você vê longe, né, no horizonte, e no cerrado, sentido estrito, né, o cerrado você vê muito mais árvores, né.
A estação de Tirapina também tem essas formações, né? E um último tipo de formação vegetal que ela tem seriam as matas de galeria, tá? São as matinhas que vão acompanhar esses mananciais, esses córregos, esses rios. Então é um outro tipo de vegetação importante que tem na estação de Tirapina. E um último seria, como em Tirapina tem o Broa, né? A represa do Lobo, a represa do Broa, como vocês conhecem aí da região, é uma parte importante, que é uma região que você tem o contato do ambiente aquático com o ambiente terrestre. Então você tem um tipo de vegetação de brejo característica também nessa região, que vai abrigar aí elementos, né, da fauna, né, que são mais adaptados para esse tipo de vegetação, mais no solo mais úmido, ou vegetação de brejo. Bom, falando agora mais detalhadamente, né, de alguns componentes da fauna lá da estação de Tirapina, falando das aves, né, a gente tem duas aves de tamanho grande, né, principalmente a ema, né, que é a maior ave aqui do Brasil, né, e a siriema. A ema e a siriema, elas dividem algumas semelhanças, né, elas têm pernas bastante longas, elas andam bastante, né, durante o dia, elas usam os ambientes mais abertos do cerrado e elas, ambas espécies, elas tendem a comer de tudo um pouco, elas têm o hábito bastante generalista, né, de comer frutinhos, pode comer pequenos animais, pode comer até flores, elas comem vários tipos de alimentos diferentes, tanto a siriema como a ema. A gente tem o lobo-guará, o lobo-guará, o famoso lobo-guará. O lobo-guará ele tende a ter uma dieta bastante variada, né? Como eu tinha comentado já antes sobre a siriema e a ema. Um dos que é mais interessante, que é uma relação ecológica bastante próxima entre o lobo-guará e a planta, é a fruta do lobo, ou também denominada lobeira. Ele come os frutos, a digestão não destrói as sementinhas são defecadas, né? E as próprias fezes do lobo, de uma certa maneira, né, já tem uns nutrientes ali que vão ajudar, depois que as sementinhas germinam, no local adequado que o lobo tenha feito a defecação, essas plantinhas vão eventualmente originar uma planta nova de lobeira. Tá? Então é exemplo de relação ecológica bastante próxima entre o lobo e a fruta do lobo, ou a lobeira, né, uma planta, né, com o animal, mostrando uma relação muito forte. O tamanho da bandeira, um porte bastante grande, aquela cauda deles que vocês conhecem bem. Ele tem aquele focinho bastante longo, com uma língua, né, que é bastante longa também, que basicamente ele, com aquelas garras que ele tem nas patas anteriores, ele consegue raspar, né, cupinzeiros, formigueiros, quebrar a parede de um cupinzeiro, por exemplo, introduzir aquela língua bastante longa e se alimentar da parte principal da dieta dele, que são esses insetos sociais, né, as formigas, os cupins, que é a base, praticamente é o que só ele come, né, seriam formigas e cupins. A gente vê que a estação de Tirapina é importante porque existem no Cerrado brasileiro 33 tipos, variedades, espécies de passarinhos que só ocorrem no Cerrado. Então, o que quer dizer isso? São espécies que você jamais vai ver na Amazônia, jamais vai ver na Mata Atlântica, jamais vai ver na Restinga, no litoral, jamais vai ver na Mata de Araucária, jamais vai ver na Caatinga, você só vê no Cerrado. São 33 espécies exclusivas do Cerrado que você tem no Brasil, né? Dessas 33
na estação de Tirapina você tem 11 delas, ou seja, você tem 1/3 das aves que exclusivamente ocorre no Cerrado, 1/3 você tem lá em Tirapina. Então imagina o tamanho da estação de Tirapina, só 2.300 hectares. É uma área relativamente pequena, onde você tem 1/3 de todas as aves que são exclusivas do ambiente cerrado no Brasil. Quer dizer, é muito relevante. Vale ressaltar que essa região de Tirapina representa, no estado de São Paulo, a única grande extensão do que nós chamamos de areias quartzosas. São areias grossas que ocorrem no solo e que, por causa disso, retêm muito pouca água e pouco nutriente. Esta condição acaba fazendo com que a vegetação que se desenvolve na reserva de Tirapina seja uma vegetação mais rala, mais baixa, onde predominam então gramíneas. Esse fato é único no estado de São Paulo e, portanto, aqui nós temos em Tirapina a única condição em que naturalmente o cerrado não se transforma em floresta. As mudanças que acontecem, tanto nas cores quanto nas formas, na vegetação do cerrado, elas estão em primeiro momento relacionadas com as características do clima. O clima muda ao longo do tempo e no interior do estado nós temos um período marcado de 3 a 4 meses de seca. Esse período de seca induz a que muitas plantas sequem sua parte aérea durante esse período, que vai de aproximadamente maio até o final de agosto. E posteriormente nós temos uma mudança também no próprio clima, relacionado com o aumento de temperatura e de chuva, que acaba levando a que ocorram alterações também na coloração que nós observamos no cerrado, associadas ao brotamento das novas folhas. Além dessas características, nós temos ao longo do ano uma quantidade grande de espécies que florescem e essa floração muda substancialmente as cores que são observadas no cerrado. É especialmente importante saber que não se conserva nenhuma unidade de conservação, nenhum ambiente, se a comunidade onde ele estiver inserido não estiver interessada nisso. Esse é o objetivo maior desse trabalho, é levar o conhecimento sobre a estação ecológica, ou pelo menos dizer, olha, temos uma estação ecológica com uma diversidade alta, guardamos espécies endêmicas e praticamente extintas em outras áreas importantes aqui, né, em Tirapina e em Brotas. E pedir mesmo que a comunidade participe, que participe do manejo, que se envolva com os problemas, porque quando a gente diz temos uma diversidade alta e temos espécies importantes e tal, isso não significa que não tenhamos infinitos problemas, né? Então a estação ecológica tem problemas com contaminação biológica de pinos, de braquiária, de outras espécies, com contaminação de fauna, né? Espécies exóticas que invadem o ambiente, problema com caça, pessoas que colocam gado para pastar dentro da estação ecológica. Então tudo isso acaba dificultando a conservação desse ambiente. E isso faz com que a gente precise cada vez mais das pessoas que vivem nesse entorno, que são vizinhas, que ajudem na conservação dessas áreas, porque elas são fundamentais para a gente.